Diz o seguinte, João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus responde para Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Tomé disse que não sabia o caminho e Jesus respondeu isso para ele. Eu tenho falado bastante nesse versículo ultimamente, até porque eu tenho dado uma estudada um pouco mais no apóstolo Tomé. E eu acho interessante que a Bíblia ela tem vários níveis de profundidade, né? À medida que a gente vai lendo e vai conhecendo e conectando as histórias, parece que esse nível de complexidade e de profundidade vai aumentando. Olha só, essa resposta de Jesus: Eu sou o caminho, né? Porque Tomé não conhecia o caminho. Então Jesus é o próprio caminho. Caminho para onde? Para onde ele quer nos conduzir, para as moradas que vão ter junto ao Pai dele, no céu. Ele é o caminho para esse lugar, para a salvação, né? E algumas pessoas, como Tomé, naquela época, depois ele aprendeu o caminho, mas naquela época ele não conhecia. Hoje muita gente não conhece o caminho. Muita gente que inclusive está dentro de uma igreja, se diz religioso, não conhece o caminho. E é interessante, eu penso que essa resposta de Jesus, ele usa três afirmações, né? Distintas, mas conectadas. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E olha só, essas informações elas estão intimamente relacionadas, porque tu só consegue andar nesse caminho quando tu conhece a verdade. Imaginem que existem vários caminhos. As pessoas escolhem diferentes caminhos baseados no que elas acham certo e no que elas acham que é a verdade. Então tem caminhos transversais, paralelos, mas só tem um caminho que leva ao Pai. E ele fala isso no final dessa resposta. Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tem que percorrer esse caminho, a porta estreita, né? Então, para percorrer esse caminho, a gente tem que impreterivelmente conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. E não só conhecer a verdade, eu acho que essa resposta remete inclusive a uma ação prática, porque ele também é a vida. Então, além de conhecer essa verdade, a gente tem que botar em prática na nossa vida, para viver plenamente como filho de Deus, como irmão adotivo de Jesus. Só assim a gente pode acessar esse caminho. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para conseguir caminhar por esse caminho. E esse é o único caminho. Eu vejo, assim, eu estava lendo um livro, Fator Melquisedeque. É um livro bem conhecido e, assim, de modo geral, pelo que eu entendi, a mensagem principal é que a expressão de Deus está em várias outras vertentes religiosas, né? Deus é grande e ele se expressa de várias formas. E assim, eu digo que infelizmente não é. Eu gostaria que fosse, porque eu tenho muitos amigos de outras crenças religiosas e eles não estão andando no caminho. Eles não estão. Eles têm algum caminho paralelo, transversal, não é o caminho. Porque a única forma de acessar esse caminho é dentro de uma crença religiosa que tem como centro a Bíblia Sagrada. Se a tua igreja não tem isso como centro, como doutrina principal, infelizmente tu não está nesse caminho, né? Então a expressão de Deus ela unicamente está aqui. A gente pode sentir em outros lugares, mas isso não conduz à nossa salvação. Então acho que essa resposta de Jesus para Tomé ela transcende inclusive a questão só do fato de que Tomé pergunta: eu não conheço o caminho, mas ela mostra que existem muitos outros caminhos, mas que não vão levar ao lugar certo. Então eu oro para as pessoas que estejam com a mente conectada ao que é certo e conheçam essa verdade, porque na nossa vida isso é tudo que importa. Nós estamos aqui para conhecer a verdade e para, trilhando essa verdade, esse caminho, vivendo Jesus Cristo, a gente consiga estar com Ele no dia final. Deus abençoe a todos.